todas. Dando sequência, a gente vai ter a exposição aqui do professor Levinho, diretor do Museu do Índio, que vai apresentar para vocês aí umas questões relacionadas à memória, relacionadas a acervo, né? O Levinho vai explicar um pouquinho para a gente. E na sequência, nós vamos lá para aquele outro espaço para a gente bater um papo, dando continuidade a um encontro que a gente já fez no dia 3, na OAB, sobre possibilidades de interações acadêmicas e institucionais e entre movimentos sociais, discutindo hoje no Abril Indígena. Eu sou antropólogo, né? Meu nome é José Carlos Levinho, diretor do Museu do Índio. Me aposentei anteontem, né? E depois de 23 anos à frente do museu, vou continuar à frente do museu por um tempo, não pretendo ficar por muito tempo. E nesse período todo, né, de trajetória, eu trabalho na FUNAI desde os 23 anos, né, como antropólogo, e tive a oportunidade, né, de ter, né, várias experiências, né, entre elas a de trabalhar no sul da Bahia com os Pataxó, né, eu trabalhei na demarcação de Mata Medonha. E o modelo, né, que a gente verifica com a situação do Tupinambá é a mesma situação, é a mesma situação vivenciada por todos os povos do sul da Bahia, né? É igualzinho, sem tirar nem pôr, né? A situação se repete do jeito que foi desenhada aqui. E eu assinalo a importância, né, da questão dos acervos etnográficos, a importância da documentação etnográfica, de instituições de guarda de acervo e os problemas que elas vivenciam. É importante a gente ter daqui para frente uma discussão muito grande sobre o assunto, muito grande, porque ela serve de base, né, para a defesa dos direitos, no caso de algumas dessas instituições, dos direitos de povos indígenas. Para que se tenha uma ideia, o Museu do Índio, ele participou ativamente nos últimos 30 anos da demarcação de quase 300 terras indígenas. Ou seja, essas 300 terras indígenas, a base da documentação para essas 300 terras indígenas, inclusive essas aqui do sul da Bahia, é a documentação depositada no Museu do Índio. E essa documentação, como ocorre com a área Tupinambá, ela é objeto de vários conflitos, inclusive conflitos judiciais, e a guarda e a preservação da documentação é fundamental para isso. Eu participei da comissão dos 500 anos como funcionário da FUNAI e nós tínhamos apontado, a comissão tinha apontado a necessidade de demarcação dessa terra, como de várias outras, dos povos daquela região. E nós não tivemos êxito com isso. Nós fizemos uma grande publicação sobre a documentação dos povos do sul da Bahia. São perto de 20 mil documentos, são indexados, e entregamos a todos esses povos essas publicações, e eles usaram isso como instrumento na demanda junto ao Supremo. E foi assim que nós conseguimos a aprovação de Caramuru Paraguaçu. A gente lembra, né, que o Nailton e outras lideranças de Pataxó, quando foram entregar lá no Supremo a documentação, porque o argumento era que não havia documentos, não existiam documentos, e quando eles entregaram o documento produzido, o inventário produzido pelo Museu do Índio, né, o presidente do Supremo, Jobim, ele deu um pulo na cadeira, que não foi de alegria, né, porque nós mostrávamos com todos os mapas, todos os documentos, todo o determinado, e tudo de forma detalhada. Toda a documentação do antigo Serviço de Proteção aos Índios, né, que nós recuperamos e sistematizamos e que serviram de base para a discussão, né, que já durava há mais de 30 anos no Supremo,
né, da demarcação de Caramuru. Bom, e o processo de retomada de Caramuru para Iguaçu, que nós, quando estávamos na FUNAI em Brasília, participamos disso na década de 80, né, foi igualzinho que aconteceu aqui com o Tupinambá. Igualzinho, né, sem tirar nem pôr. Eu queria passar rapidamente e dar uma ideia hoje da importância dessas instituições que guardam acervo etnográfico, né, da importância de que haja uma mobilização e uma atenção da sociedade, que não pode, sociedade civil, né, que não pode ser apenas uma preocupação dos funcionários, dos dirigentes dessas instituições, né, e o nível de fragilidade que existe em torno disso, em torno dessas instituições. O nível de fragilidade é muito alto, né? Ele não é pequeno, né? E nós temos que considerar que essas instituições, elas abrigam fundamentalmente acervos de natureza orgânica. E acervos de natureza orgânica, a vulnerabilidade deles é muito maior do que outras instituições que possuem quadros, que possuem, né, metal, etc. Né? Ou seja, ela exige uma atenção, uma dedicação, um conjunto de ações muito grande. Uma instituição dessa que fique 3 dias, 4 dias, sem os recursos de conservação, sem os recursos de monitoramento, né, de preservação do seu acervo, ele vai pôr em risco alguma documentação, né, que seguramente não mais existe e que ela não tem condições de ser reposta. É muito grave isso. Ela não é pouco grave. É muito crítico, né? É uma instituição que guarda acervo de natureza orgânica, ela não pode ficar 1 minuto sequer sem os recursos necessários à preservação do seu acervo. Então eu coloquei aqui essa notícia sobre o Museu Guild, né, que é um problema de recursos. Mas nós temos outros tipos de problema. Nós temos aqui uma unidade, que é uma unidade da FUNAI, que está sob a minha responsabilidade, né, que tivemos a brilhante ideia de obter recursos do PAC Cidade Histórica, cujo recurso foi para o IFAM, do IFAM foi para a Prefeitura de Cuiabá, e a Prefeitura de Cuiabá iniciou uma obra e não conclui. Né? E não conclui. A gente já mobilizou, né, a Prefeitura, o Governo do Estado e agora até o Ministério Público lá de Cuiabá, para que a gente encontre uma solução para esse assunto. Parece que semana que vem as obras serão retomadas. Agora, o que é de importante aqui? Tem recurso e o recurso não é aplicado porque não é prioridade. E eu acho que essa, inclusive, é a principal questão nesse país, a questão da prioridade. Por quê? Porque esses acervos, eles falam para quem? Eles atendem a quem? Né? Esses acervos vão dar subsídios, vão servir de ferramenta de interesse, que essa é a principal hoje função dos museus. Né? Os museus, eles na verdade, eles são lugar de depósitos, lugar de guarda, né? Mas para dialogar com quem? Né? Então, dependendo de quem, né, sejam os interessados nesse diálogo, né, você tem maior ou menor atenção, ou maior ou menor mobilização nos processos de demarcação de terra. E hoje, nos parece, com todo o questionamento e revisão de terra, a importância dessa documentação aumentou estupidamente. E por isso nós adotamos um conjunto de providências relacionadas a isso. Como eu disse, a questão da preservação, né, é fundamentalmente a questão de a quem serve, para quem serve, a quem tem interesse, a quem ela vai prestar serviço. Né? E aí
as pessoas se mobilizam e se organizam em torno disso. Se ela não me presta, ou se eu não tenho interesse, né, ela não existe, ou não se resolve o problema dessas instituições. Bom, no Museu do Índio, nós adotamos uma política rigorosa no sentido de, a partir da Constituição, né, da década de 80, né, da Constituição de 88 em diante, nós adotamos uma política de transformar os acervos dessa instituição em ferramentas para, né, a prestação de serviços. Tá? Então foi isso que nós fizemos ao longo dos anos, né? Transformar essa instituição em algo que, com os indígenas, pudessem servir às questões de demarcação, de revitalização cultural, de projetos de documentação. Então foi nessa direção que o museu procurou atuar. O nosso programa de acervos, né, hoje, né, ele fez com que o museu saísse de 8.000 objetos para 19.000 objetos em 10 anos. Né? Em Cuiabá nós temos o maior acervo etnográfico, tá, do estado de Mato Grosso. Hoje o museu, né, guarda em torno de 20.000 publicações na sua biblioteca, tem 168.000 documentos imagéticos e audiovisuais. Isso aqui é um número processado, tá, de documentação processada, não é um número, não é o total do acervo do museu, né? Seguramente é um maior acervo etnográfico do Brasil, possivelmente da América do Sul, né? 190 metros lineares dos documentos textuais, esses documentos que eu estou falando, que eu falei inicialmente, que são fundamentais para processos, principalmente fundiários, né? E num trabalho, né, junto aos pesquisadores, nós conseguimos recuperar 34.000 itens, né, especialmente fotografias e filmes, né? Ou seja, é um material, documentos que foram feitos e que estão desaparecendo. Estão desaparecendo na casa que estava na casa, espalhado, o pesquisador morria, coisa e tal. E a atuação do Museu do Índio, ela se dá em quase todo o território nacional, em trabalhos de documentação, né? É um trabalho gigantesco e esse trabalho gera uma massa de documentos absurda, né? E que esses documentos são processados dentro do museu. Então, né, aqui, né, dá para se ter uma ideia do alcance dessa atividade. São realizados, dentro do âmbito desses projetos, oficinas, né, com bolsistas do projeto, em trabalhos de documentação de línguas, né, e culturas. Então, os pesquisadores indígenas, né, se apropriam das ferramentas e das tecnologias para desenvolver essa documentação. Justamente naqueles povos que hoje, né, se encontram em uma situação de maior vulnerabilidade. Tá? É uma decisão, né, para que a gente possa racionalizar né, e definir uma política para isso, né, em termos de recursos. Então, nós estamos lançando os editais agora, né, para selecionar pesquisadores indígenas. Nesses editais, vários pesquisadores indígenas estão se candidatando, né, e a questão central, né, que eu gostaria de destacar é que a atenção à questão dos recursos, né, de infraestrutura e de tecnologia, né, e de gestão administrativa e técnica é central. Sem isso, né, nada vai persistir, é praticamente impossível. Né? E isso requer não só uma mobilização dos diretores, das instituições, mas da sociedade como um todo. Não resta a menor dúvida disso. Tá? Muito obrigado. Então, assim, eu acho que a importância de diálogos como esse, que nós estamos dando continuidade aqui, é de fazer exatamente essas aproximações, né? Construir esses canais de
comunicação, desentupir outros canais que eventualmente tenham sido ou tenham ficado entupidos ao longo aí de alguns anos por inúmeros problemas e dificuldades. Acho que essa é a tarefa que, pelo menos a comissão que eu presido na Ordem, se dispõe a fazer, vem tentando fazer, né? E eu acho que é importante nesse papo aqui hoje, nós temos um concurso de pessoas de mais variados matizes, né, preocupações e interesses, enfim, que o objetivo é exatamente abrir, né, aumentar, estimular, aceitar essa articulação, ou essas articulações, né? Eu sempre fico pensando, como eu coordenei um programa junto com o MPF na Ordem, alguns anos atrás, sobre o âmbito da questão da memória e verdade, que foi o Brasil Nunca Mais Digital, acho que eu comentei isso contigo, que foi um programa de indexação de todo aquele acervo que tinha sido produzido pelo reverendo James White, pelo cardeal Evaristo, enfim, que não estava digitalizado, nem muito menos indexado, né? Nós conseguimos digitalizar e indexar alguma coisa perto de 100 mil documentos, né? E subir isso para 3 páginas, de modo que esse é um acervo hoje indexado, de acordo com as normas internacionais, inclusive de modo a facilitar o acesso às pessoas, e somente no primeiro ano e meio, 2 anos de vigência, quando a gente inaugurou a página, teve 60 e poucas mil consultas, né? E 50% das consultas foram de fora do Brasil, o que acho que demonstra a enorme importância disso que tu destacaste com relação à questão de não só preservar, mas preservar e difundir esse material como material de pesquisa, e também de instrumentalização da luta, né, da luta política, social, popular e assim por diante. Acho que é fundamental isso. Eu me reuni com o Levin há uns 2 anos, acho, né, quando eu estava assumindo a coordenação do grupo de trabalho Povos Indígenas e Regime Militar da Sexta Câmara, e a nossa preocupação era justamente essa, né, como pensar esses acervos e utilizá-los para as lutas e esses processos que estão em curso. O objetivo do grupo de trabalho é esse, né? Acho que casa muito com essa perspectiva que você trouxe. Eu vou aproveitar até fazer um jabá, que hoje a gente lançou, está disponível na internet, né? A gente lançou ontem um estudo, né, num processo, um inquérito que existe, que tramita lá na PGR, sobre os impactos de Itaipu, né, na construção de Itaipu e os direitos territoriais do povo Ava-Guarani. Toda essa pesquisa e toda essa discussão, a análise de documentos, para nós foi fundamental. Né? Como isso interfere, né? Aqui está disponível no site do MPF. Né? Depois eu peço para mandar também por e-mail, para quem se inscreveu, e mostra, né, as oportunidades, né, que sugere esse debate. Né? Você vê a situação de Itaipu, é um tema que muitas vezes... hoje os Ava-Guarani, tanto ali no Ocoí, ali no oeste do Paraná, como ali mais para cima, ali no Guavirá, há várias demandas de reintegração de posse, né, várias ações com liminares e com tensão, com tentativa de acantoná-los em espaços muito reduzidos, e essas questões são trazidas todas atomizadas, né, todas desconexas, uma discussão de título, de posse, sem discutir todo o histórico ali na área, toda a territorialidade guarani, a presença, a forma como foi negada aquela presença no período da construção, por ação de Itaipu, da FUNAI, do INCRA naquela época. E quando a gente tenta desconstruir, colocar e lançar luz nessa discussão, a gente instrumentaliza mesmo, a gente consegue interferir, né? Esse pelo menos é o nosso objetivo, né? O caso, ele é um caso que está na Procuradoria-Geral, porque Itaipu é binacional e aí tem toda uma questão de competência do Supremo, né? Que joga tudo lá para cima, mas a gente fez essa publicação desse estudo, desse relatório, que é garantir esse debate público, até para pressionar e cobrar de Itaipu outro tipo de postura, né? Porque isso não estava no radar. Lógico, quem acompanha, quem estuda, quem está mais próximo com essa questão sabe, conhece essas violações, elas estão em várias produções, em relatórios inclusive da Comissão da Verdade, mas é um assunto que passa batido, né? Não entra muito nesses embates concretos, não fica tão no radar. Exatamente porque essa presença naquela região foi
foi muitas vezes negada, né? Muitas vezes invisibilizada por ação da própria Itaipu. Então esse trabalho eu acho que ele é muito importante para nós, assim, né? Acho interessante o que o Marcelo coloca, e até a gente conversou na época, a digitalização está 100% hoje, né? E acho que é um caminho muito interessante. Uma estratégia que nós estamos adotando na política de digitalização vai ser subir esses acervos para o Wiki, né? Ou seja, nós estamos colocar, a ideia é torná-los todos acessíveis e públicos. Há uma engenharia aí a ser feita, não é uma coisa muito fácil. Nós estamos começando a fazer os estudos para que toda essa documentação seja acessível e indexada, né, para o mundo. Não fique dependendo apenas da estrutura do Museu do Índio, né, que a gente não sabe se vai, né, como é que ela vai persistir. Eu moro na capital, mas moro sim no interior do Amazonas, em Alto Solimões. Sou aluna do mestrando em Linguística, né? Estou aqui a estudo. Como eu falo, eu sou o cunho da escrita da comunidade oral do meu povo, porque o nosso conhecimento é da oralidade, é empírico, mas precisa vir para o científico para ter a relação relatada. Qual cidade para nascer? São Paulo de Olivença, eu sou do povo Omago, né? Sou de origem de água, minha nação é Tuiuca Terra e o meu clã é o Acará, né? Meu nome indígena é Quema, que quer dizer pássaro do dia, né? Então eu venho aqui com uma liderança lá do meu povo, eu sou cacique geral do povo Cambeba, também conhecido naquela região, mas o nosso nome original é Omágua, que é o povo das águas, devido à nossa originalidade que é da água. Eu estou aqui com vocês contribuindo com o que eu venho passando lá no interior do Amazonas. Então eu, como uma liderança mulher, eu assumi o meu cascado desde 15 anos de idade e desde lá venho nessa luta. Hoje eu tenho 45 anos de idade. O que eu tenho para colocar para vocês, que eu venho passando por motivo de muita violência e muito descaso naquela região, né? De repente, aquela região se tornou uma cúpula que um segura na mão do outro, aonde tu bate na porta, quando tu sai de lá, o cara que interessa, que deseja a eliminação de todos os índios daquela região, já está sabendo que alguém procurou aquela região. Quer dizer, quem reclama, quem busca ali uma liberdade, a defesa do seu território, da terra, dos seus pensamentos, da sua autonomia como liderança indígena, ele se tornou hoje um agronegócio para quem quer enricar à custa da morte de alguém ou de se dar bem, de uma informação. Eu posso vender uma informação para o outro, porque a indígena veio aqui hoje pedir minha ajuda e eu tenho uma coisa boa para te passar. Aí fica usando o meio de comunicação para levar informação para o outro que lhe interessa, né, aquela situação. Foi debatido ali que acharam os índios isolados e que é bom isso. Para mim não é bom não. Né? É bom deixar eles lá onde eles estão, no habitat dele, não mexer, deixar eles sossegados na cultura deles. Para que mexer? Para vir ser chamado como nós de catequizado? Para vir chamar como nós de quilombola, de fato duvidoso da sua etnia? É revoltante isso, porque para mim, eu fui invadida no meu território, hoje é chamado de município. A minha aldeia era, no século passado, a aldeia Omágua, e hoje é chamada de município. Foi eu que chamei de município? Não foi. Foi os não índios que denominaram o município. Somos privados do nosso direito, somos ameaçados de morte. Em 2017, o prefeito municipal assumiu o cargo na prefeitura, por nós, liderança Omágua, não apoiá-lo politicamente. Quando ele assumiu, ele vedou todos os direitos dentro das nossas escolas. 10 escolas Cambeba ficaram sem o direito de decisão da escolha do gestor, do coordenador pedagógico, dos professores e principalmente nossos alunos foram tirados da escola e colocados numa escola de branco. E os professores não índios mandados para a nossa escola
para pagamento de voto. E a gente, com aquela inquietação, como liderança, não suportou. Fizemos um documento, tentamos conversar pacificamente, não quis nos receber, buscamos todas as conversas possíveis, não quis saber de conversa. Os professores da universidade contribuíram para a gente chegar até lá e conversar, não quiseram acordo. Então, diante de tudo aquilo, a gente tentou, foi até o município de Taguatinga, que não é perto, foi de Canoão, remando até lá. Foram 3 dias para subir o rio, levando chuva e sol, porque nós não temos condições de pagar, né, passagem de várias pessoas para chegar até lá. Chegando lá, registramos uma queixa no MPF sobre educação, né? Desde lá compramos a briga com o poder municipal. A briga foi tão forte que respingou na ameaça de nossas vidas lá, né? Aí, no decorrer do ano de 2017, por brigar por educação, nossos direitos foram tirados até hoje. Para quem quiser puxar, está lá. A denúncia dos Almagros, dos Cambecos, está lá. Mas não tem resposta até hoje. Ó. 2 anos, nosso povo sofrendo, sem educação. Esse ano é o ano das línguas indígenas. É o ano internacional das línguas indígenas. Eu quero que a língua do meu povo almagro seja aplicada dentro da sala de aula, não por não índio, que vai falar a palavra que nem sabe, nem aplica, mas pelos professores da mesma etnia. O garimpo tomou conta do rio Gendiatuba e por lá estava explorando todo tipo de terra, todo tipo de coisa. Várias etnias da região não concordavam, muitas pessoas não concordavam, né? As denúncias partiam de tudo quanto era lado para tirar eles de lá e não conseguiam. Aí, de repente, aconteceu morte de índio isolado para dentro do rio Gendiatuba e a denúncia chegou até a FUNAI e até o Ministério Público. De repente, eu, era humilde, levo culpa sozinha de ter denunciado tudo aquilo lá na minha região. E aquilo se espalhou dentro do município como pólvora. Você ia na feira, você ia nas universidades, ia na igreja, ia na praça, e todos os ambientes eram meu nome, como denunciante daqueles casos. E aquilo gerou vários inimigos. Eu fui alvo, já era dos políticos, se tornei dos mineradores e de pessoas ligadas a eles, e tudo que você possa imaginar. Eu sofri com isso. Meus pais, de 84 a 85, minha mãe veio a óbito, porque ela ficou tão traumatizada, de chegar a ponto de não se alimentar mais, sofrer e chegar a óbito agora. Poucos dias ela faleceu. Então, muita coisa aconteceu comigo. Aí eu pergunto, por que que eles fazem vista grossa e ouvido tapado? Porque eu sou mulher? Não. Eu não sei, é uma pergunta que está no ar, mas só que eu quero dizer aqui para vocês que eu não vou me calar. Eu vou lutar até o último dia da minha vida para me buscar uma resposta e uma solução. Eu liguei para o coordenador do MPF de Manaus, tendo em vista que o do Alto Solimão não dava uma resposta favorável, e ele falou que ele não poderia fazer nada por mim, porque a minha região era do Alto Solimões e não era do Amazonas, lá de Manaus. E aí ficou então, o que eu entendi com uma educadora, foi que ele pensou assim, eu não tenho nada a ver com a tua morte, morre para lá, né? Eu tenho a ver com quem vai morrer daqui para cá nesse pedaço. Esse pedaço para lá é papel do fundamental. Ele não seria no fim nada que os 2 braços, te lasque para lá. É isso que eu entendi. Porque até agora nós estamos sofrendo ameaça, somos motivo de chacota dentro da nossa própria terra, pelo não índio. Somos motivo de tudo quanto não presta lá. Os índios não podem botar o pé para ali, que são taxados daquilo. Tudo de mal que acontece é culpa dos índios, principalmente dos Almagros, né? Então isso aconteceu com nós lá. Aí de repente a FUNAI da nossa região pega a lancha, que era da CTL, dá para a prefeitura. De repente um professor que era do quadro da prefeitura assume a CTL. Aí eu fui
fazendo quebra-cabeça, fui alinhando os pontos aos focos. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? De repente. Então estão vendo que aqui nós não temos mais defesa. É Deus lá no céu e nós aqui na terra por nós. Não tem mais ninguém que olhe por nós naquela região do Alto Solimões, porque tudo é uma cúpula. As benditas parcerias que são criadas entre SESAI, FUNAI, órgãos do governo estadual, federal, municipal, formam uma cúpula, formando uma facção contra os nossos direitos indígenas. Isso aí eu tenho para dizer para vocês. Essa é minha análise. Essa é minha análise. Eu, Aeronilde, é minha análise. Porque isso está acontecendo. Porque essas alianças, eu não posso, Aeronilde, te ajudar. Porque se eu te ajudar, o prefeito vai cortar a ajuda que ele dá para certa determinada. Hoje, lá na CETEL de SPO, São Paulo de Olivença, assumiu recentemente o professor que é do quadro afetivo, que quem está pagando ele é a prefeitura. Agora eu pergunto, será que eu vou poder ter apoio desse coordenador? Eu não vou. Por quê? Porque o chefe dele é o prefeito, meu maior inimigo dentro daquela cidade. Né? Então isso que eu tenho para contribuir para vocês, eu quero pedir o apoio de vocês aqui, se puderem ajudar, se não puderem também, muito bem, obrigado, mas é importante que estão me ouvindo, que pelo menos acesse alguma coisa por aí, algum órgão, que possa dar o direito. A gente não quer nada lá não, não me importa se vão matar ou não vão matar mais tarde, mas o importante é que a gente quer a nossa educação de volta. Há 2 anos foi tirado, até hoje não devolveram. Nós queremos todas as nossas escolas para educar nossas crianças do nosso modo, da nossa cultura, com a nossa língua, tá? Então era isso que eu queria contribuir com os senhores aqui. E eu não vim para ferir a imagem de ninguém, somente estou dizendo que me dói, tá? Muito obrigada. Bom, eu sou o Ricardo Felipe, adjudicava aqui em Tupinambá, aqui do Rio de Janeiro, e sou da aldeia Maracanã. E o que eu queria falar, o que eu quero falar aqui é pouca coisa, é curto, mas dizer para os parentes e amigos aqui presentes que essa questão da aldeia Maracanã é uma tragédia anunciada. Antes da Marielle ser assassinada, todo mundo sabia dos riscos que ela corria, sabia que o Freixo já tinha sido ameaçado várias vezes, mas ninguém fez nada de concreto. Depois que ela morreu, foi todo mundo para a rua. Não diriam como tarde demais. Existe um Caraíba, né? Existiu um Caraíba, um filósofo Caraíba, filosofeu. Eu vou parafrasear um escrito dele, que ele escreveu assim: até hoje os filósofos, e eu acrescento, os advogados, procuradores, historiadores, antropólogos, se ocuparam em estudar, em pensar, em se compadecer da questão indígena. Mas eu digo que a tarefa agora é agir nas questões concretas e imediatas, como a da parente ali do Amazonas, como a nossa da aldeia Maracanã, que está aqui no Rio. Todos nós, eu imagino que todos nós que estamos aqui somos da cidade do Rio ou do Grande Rio. Então, por que não nos lançamos na solução concreta e imediata da questão da aldeia Maracanã? Porque não é uma questão meramente jurídica, não é uma questão meramente administrativa, antropológica, mas é uma questão política. Então a solução é política, a solução é a luta. Antes que aconteça, já que estamos francamente num contexto fascista, de fascismo, não é proto-fascismo, é fascismo já, porque
que não nos lançamos concretamente na luta política, na ação direta para resolver essa questão. E assim, de fato, como exemplo concreto, a gente vai também ajudar a companheira lá, os nossos parentes lá da Serra do Padeiro, e os Apá-Guarani e outras lutas pelo Brasil afora. Tá, porque é muito bonito a gente falar, ó, se compadecer, mas e a solução? E a ação concreta? Antes que o fascismo mate, depois que matou Marielle, mate mais alguém na aldeia Maracanã. Depois que alguém, se eu morrer, depois que eu morrer, como dizia a música do Nelson Cavaquinho, sabe? Eu quero flores depois de morto. Quero solidariedade depois de morto. Quero agora. Porque os índios correm para outro país, atravessam a fronteira para proteger-se, para não morrer, para manter a cultura. Então, se nós estamos falando de índios isolados, nós temos que ver toda a fronteira do Brasil. Não somente eles, não só em Amazonas que a população indígena, que é o órgão UNAI não faz nada. O UNAI chega um papel burocrático, um burocrata sentado, como ele ganha seu salário, os antropólogos também ganham seu salário. Aí falaram também a terra, a quem interessa? As terras dos índios interessam a multinacional. Eles estão de olho na terra do índio. Por que crê que nosso governador, nosso presidente, ele está de olho já na mineração garimpo das terras indígenas? O presidente já viajou para Israel a entregar as terras, tudo para Israel. Entregar as terras para os judeus. Vocês não. Outro judeu que é também outro, o americano, que é judeu, entregou também as terras para os americanos. Nós vamos ficar sem terra. Toda a soberania nacional foi entregue para eles. O Brasil não tem soberania. Cadê a soberania? Alcântara, a soberania para o lançamento de satélites, entregou para os americanos. Cadê a soberania? Todas as nossas riquezas estão sendo entregues. Só estamos esperando a reforma da presidência. Aprovou? Ó, tudo a terra foi doada. E nós, como brasileiros, vamos ficar, vamos ficar assim como morador da rua. Apareceu muito. Aqui no Rio tem 30.000 moradores da rua, morando debaixo dos pontes, desse jeito. Até engenheiros que nada. Sim. Todo mundo votou em Bolsonaro. Bolsonaro. O Bolsonaro, sabe que como ganhou ele? Ele fez fraude eleitoral. Quem que fala sobre fraude eleitoral? Não, Bolsonaro não fez fraude eleitoral, não. Como que não? Ele, antes de candidatar, de estar candidato, de ganhar a presidência, ele já aceitou juízes dos 26 estados juízes. Vocês me apoiam, eu apoio a vocês. Qual seria esse acordo? Vocês me dão meu salário 40.000, você já está eleito. É isso aí. Foi esse acordo. Os juízes ganham uma fortuna. E nós pagando isso, imposto trabalhando, mas pagar salário dos juízes. Quantos milhões?
Cadê a educação? Cadê a saúde? Cadê a assistência? A IBF que fala que o índio já não é mais índio. Parece que as terras são deles. A Ibope ajudou a Bolsonaro também. A Ibope dizia, oh, Bolsonaro está acima, Bolsonaro está acima. A Ibope falou assim, nós brasileiros somos 300 milhões de brasileiros, sem contar os índios isolados. E esses 300 milhões de brasileiros, a Ibope falava, não, o Brasil só é 130 milhões. Os 130 milhões são eleitores e estão apoiando a Bolsonaro. E nós, brasileiros, nós temos que dizer, quando tem candidato a presidente da República, tem que fazer uma pesquisa. Oh, de onde saiu ele, como era a infância dele. Ele disse que se aposentou de um corpo de militar por causa de psiquiatria, doença mental. Se aposentou. Como é que nos candidatamos a um doente mental, Bolsonaro? Ele, como é que vai governar uma nação se é doente mental? Ele marca e desmarca. E ele está mexendo com os índios. Nós temos há 519 anos resistência. E essa resistência, os índios, é o povo sagrado. Se alguém brinca com o povo sagrado, sai queimado. Bolsonaro, ele está brincando com os índios, ele está brincando com sua cultura, tradição, ele vai se consumir com o povo. Todos os pajés estamos batendo malhada. Há 519 anos estamos a resistir, pedindo justiça, justiça, justiça. E o Bolsonaro, ele está brincando com coisa pouca. E o Bolsonaro, nós estamos batendo maraca e pedindo a lua, o cosmos, a fogueira sagrada, fala. O Brasil tem uma chance, mas tem que andar na linha. Não pode ser mentiroso, não. O Bolsonaro mente. Tem que falar uma coisa da verdade. Ele marca e desmarca, marca e desmarca, marca. É muito legal, que é muito interessante para a gente pensar, a partir do lugar em que a gente vive e se encontra, né? Que é aqui o Rio de Janeiro, a gente pensar em solidariedade nas diversas lutas, né? Eu acho que esse é um aspecto bem importante que eu sugiro aqui para a gente, né? Para a gente tentar fazer propostas e pensar que tipo de articulação que a gente pode construir para envolver, né, essa diversidade que a gente tem aqui, né? A gente tem vários estudantes indígenas, pessoas do museu, gente que tem a trajetória em outros lugares, que conhecem as diversas realidades dos povos indígenas, tem a realidade local própria, que foi bem falado, da aldeia Maracanã, e outras realidades aqui no estado que a gente conhece também. Como a gente pode, a partir desse local, diante de uma realidade tão difícil, né, uma conjuntura difícil, e das dificuldades e imperfeições das instituições, vários problemas que a gente conhece também, como é que a gente pode se articular, né, para interferir, olhando para as disputas locais, mas olhando também para esse cenário nacional, a partir de um lugar que politicamente é tão importante como é o Rio de Janeiro. Acho que esse é um aspecto que a gente não pode perder de vista também, né, que a gente vivencia, né, eu fico
travo muitos embates. Retomando uma frase do Juca Pirama, né, da década de 70, que o índio é aquele que deve morrer. Né? E falando um pouco da exposição que eu vi lá na auditório sobre os arquivos, o presente, a luta pelo futuro, requer um conhecimento do passado. Eu vejo que a questão do meio ambiente, a história, a cultura, se não for preservada, acontece o etnocídio. E hoje, conforme os países estão falando, a questão da violência é algo que está matando a nossa cultura e fisicamente também a gente. Porque nós temos que resistir para viver. Mas será que temos que ficar resistindo o tempo todo, igual alguém na UTI precisando de aparelho para viver? Não, nós queremos viver com dignidade, nós queremos viver, queremos respirar, queremos viver com tranquilidade. Não queremos resistir para viver. Nós queremos existir para viver. E atualmente a política, o cenário nacional está deixando a gente, vamos dizer assim, alvoroçados, sem uma perspectiva de vida no futuro. A partir do momento, na década de 70, também ocorreram o que está acontecendo hoje. Inclusive a internacionalização, várias empresas países na época vieram para cá, vieram abrir concessões, a Transamazônica, saíram rasgando as cabeceiras de rios, dizimando a população indígena, colocando indígena contra próprios indígenas, né? Coisas estranhas acontecendo, o capitalismo avançando. Nós indígenas não somos capitalistas, nós queremos viver. Então a questão que você colocou lá a exposição referente aos arquivos, é importante isso. O Museu Nacional tem muitos profissionais de linguística lá que estão fazendo, não estão tirando esses conhecimentos, estão conhecimento vivo. Mas o passado também tem a ver com o presente, porque dali vamos direcionar o quê? Uma descolonização, né, das histórias equivocadas que contam nas escolas. É dali que partem daqueles conhecimentos reais do futuro, o manuscrito que está lá em arquivo orgânico, que requer o quê? Uma educação diferenciada. É uma história viva que tem que preservar. Então, os próprios alunos que estão aqui deveriam fazer um projeto de resgate desses arquivos. Seria o quê? Seria a maior utilização desses alunos, doutorandos. Eu sou etnia ticuna, que vive no interior do estado do Amazonas, que sou, como o colega falou, que sou povo de Matutá, que sou a minha língua, sempre estou preservando na nossa língua, nunca foram revitalizados, né? Sempre a nossa família, na nossa comunidade está sempre preservando. Então, mas é oficial em São Gabriel. No município de São Paulo de Olivença, do interior do estado do Amazonas, lá onde a fronteira, perto de fronteira Peru, Colômbia e Brasil. Então, estou aqui para fazer o meu mestrado, a linguística, porque a nossa língua, muitas pessoas que falaram língua isolada, mas eu sei porque a história do nosso povo passado contaram que nessa nossa língua vem do nosso pescado do Jó e Ipi, que foi pescado o seu povo. E lá, porque Jó é nosso herói, uma rei, e dizer que foram dando a nossa, cada o crã, porque sou homem, mas sou crã de onça.
Tá? Então, assim, a cultura que surgiu. Então, neste momento, eu vou falar sobre o respeito do nosso território também. E graças a Deus também, hoje em dia, nós estamos vivendo bem sempre, nós estamos preservando a nossa cultura, tudo. E daí eu quero levar a conhecimento de vocês aqui no Rio de Janeiro. E vocês têm que vamos respeitar. Eu quero só a paz para a gente trabalhar junto, para poder alcançar o nosso tempo do nosso netos, além que estava na nossa comunidade. Porque lá na comunidade temos 27 aldeias indígenas de Cuna, com quase 22 mil indígenas, mas com tudo Tabatinga era 46 mil indígenas, tá? Esse é o nosso inteiro do estado do Amazonas. Eu estou aqui porque eu sou como professor, lá onde eu estava na minha escola, que tudo meu professor e que trabalha na própria língua. Eu falei para você que não minha professora e que nunca foram resgatar a língua, mas sempre está. Eu falo, você fala na minha língua, agora você não atende, porque minha língua sempre estou preservando, tá? Então, neste momento, eu agradeço muito pela presença de vocês. Eu quero dar apoio para nós, porque já nós estamos, como nosso colega falou, nós estamos isolados, porque era o último do Amazonas, mas muito distante, até chegar aqui. Então eu quero aproveitar agora a parte da tarde, para não falar muitas coisas, quero finalizar, porque você já sabe o que estou aqui, para que estou aqui, e quero falar o nome do meu povo, para poder ter que sempre viver em paz, para poder ter que preservar tudo a nossa cultura. De bater aqui no meu nome, grande onça. Eu agradeço muito a presença de Deus e a presença de todos que nós estamos aqui. Muito obrigado. Eu sou Júlia, sou chamante e faço parte da Aldeia Maracanã, Resistência, sou que está lá, fazendo essa resistência de ocupação. E sou professora de arte também. Alguém falou sobre, todo mundo falou que tem pouca gente aqui, né? Na maioria das vezes as pessoas falam que no Rio de Janeiro não existe índio. Nós temos uma população de 20 mil indígenas aqui. No estado do Rio, nós temos 7 aldeias guaranis, mais uma Bacaxó. Então, não é bem assim, né? E hoje vocês estão tendo o privilégio aqui nessa sala, que apesar de poucas pessoas, como disse Corubo, aqui tem pelo menos 10 povos indígenas representados. Tem como é que é o nome do seu povo? Povo Maraguá, né? Maraguá, Omágua, Corubo, Potiguara, Chavante, Potiguara, Sateremaué, Pinambá, Sateremaué, Teneterrara, Guajajara, Guarani Kaiowá, Ticuna, qual é o seu povo? Sateremaué. Sateremaué, qual é o seu povo? Potiguara. Potiguara e o seu? Gavião. Então, gente, tem mais de 10 povos indígenas. E por incrível que pareça, é a maioria. E quem está aqui na A minha sala... mãe era mestiça, por isso é coroa. Oi? A minha mãe era mestiça, por isso é coroa. Então, nós temos aqui uma maioria de indígenas. E uma vez, quando eu estava numa reunião da SEDUC, uma representante falou que os indígenas eram minoria. Mas eu acho que o discurso é um pouco diferente. Nós não somos minoria. Se nós pegássemos esses indígenas que são negros, que são pardos, né, que desconhecem a sua origem, a gente ia descobrir no Rio de Janeiro indígena, né, jamais cogitado, né, jamais questionado. Nós temos ali nas 1645 que fala que os professores de qualquer área, principalmente da área de arte, de história e tem que falar
Só que a gente, quando passa pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino acadêmico da faculdade, nós não temos isso. Não existe. Agora que está começando a pingar. E o professor da UFRJ teve uma palestra e falou assim: Júlia, vai lá na faculdade para fazer uma palestra para mim. Eu sou professor de História da Arte da UFRJ. Aí eu falei assim: mas como? Era eu que tinha que pedir para você para fazer uma palestra para os meus alunos. Porque ele falou assim: eu não estou preparado para dar aula de História da Arte indígena para os alunos. Né? Eu vou ser orientado por um pesquisador que eu falo de fofoca, porque assim, se eu tenho como falar com ela para saber como é que é a vida dela, a arte dela, por que eu vou pegar alguém para fazer essa transição? Porque ele foi lá e ficou 3 meses lá, e aí ele vai saber mais do que ela que mora a vida toda lá. Né? Então, essa questão do pesquisador é legal, do cineasta é legal, que ele vai para lá e faz um trabalho junto com a comunidade, mas eu acho que a gente tem que valorizar o indígena que faz esse trabalho. Né? A questão ali são 14.300 metros quadrados que eles estão deixando morrer o prédio, deixando cair o telhado, deixando ruir a estrutura para poder um dia dizer assim: não, agora acabou, não tem mais. Então, por isso que a gente chama de resistência. Nós estamos fazendo um abril indígena que começou na segunda semana, final de semana. Nós temos uma página no Facebook que se chama Aldeia Resiste. Ali tem a programação. Nós vamos ter agora no sábado 3 oficinas, exibição de filme. No domingo nós vamos ter 3 palestras e 2 fanfarras que vão se apresentar à noite. Na terça-feira nós vamos ter a feira de artesanato que acontece na UERJ às terças-feiras. Nessa terça vai ser na Aldeia Maracanã. Né? Então, olha só, nós temos aqui diversas pessoas, porque eu sempre faço esses convites em todos os lugares que eu vou. E sabe quantas pessoas aparecem? Ninguém. Mas vocês sabem, né? São defensores, levantam a bandeira: não, vamos fazer um espaço lá na OAB, que teve anteriormente, vamos fazer um espaço lá no Ministério Público. Vamos, mas apareçam. Né? Ali tem índio de verdade, porque a gente está cansado de ser chamado de índio de mentira. E a primeira coisa que você fala: ah, mas você é índio de verdade? Não, eu sou um holograma. Né? Eu acho muito legal ser índio, eu resolvi botar um cocar, e aí eu saio na rua para dizer: mas você vai ganhar o quê? Os índios só ganham porrada, né? Discriminação, e acontece isso no metrô, acontece isso no ônibus, acontece isso dentro da escola, né? Acontece a invisibilização do próprio filho do indígena, que fala: minha mãe é indígena, e você o que é? Ah, eu não sou nada. Filho do negro é o quê? Não tem como não dizer que é negro, né? Não tem como. Mas aí você fala: eu sou caboclo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, mas eu não quero ser indígena, gente, eu não quero sofrer, eu não quero ser discriminado, né? Eu não quero ser cuspido, eu não quero ser. O tira estava com a mão segurando no metrô, o cara foi segurar do outro lado. Aí ela falou: só de implicância, segurou de novo, ele saiu fora, foi botar pouco vagão, sabe? Então, por falta de conhecimento cultural, por falta de esclarecimento, por falta de muitas coisas, as pessoas se negam, as pessoas negam o outro, querem uma carteirinha para dizer: né, você é indígena, então me prova. Não, vamos fazer o contrário: você me prova que eu não sou indígena. Por que eu tenho que provar que eu sou eu, gente? Que coisa é essa? Que coisa de louco é essa que eu tenho que provar que eu sou eu? Não é assim. É o contrário, já que você acha que não, você vem, me traz aí todas as suas papeladas e prova que eu não sou. Aí eu vou acabar provando que você é também. Ah, não, eu não sou, não, minha avó era, mas eu não sou. Bem, é isso. Apareçam na aldeia, é um ambiente muito legal, muito agradável. Nós temos também venda de artesanato e temos lá também uma variante de 10 a 15 povos indígenas diferentes. Vocês podem conhecer, conversar, e todos eles são de verdade, né? É legal isso, né? Obrigada. Antes de passar a palavra para outra pessoa, a próxima pessoa, que
seguinte, eu acho que, apesar das dificuldades todas que foram apontadas aqui, e são naturais que elas existam e ocorram, eu acho que a gente deve levar em consideração que esse é o segundo evento que nós conseguimos fazer este ano no espaço de menos de um mês, no esforço aí do pessoal do Museu Nacional, da OAB, do Ministério Público Federal, que é exatamente de tentar reunir o máximo de etnias aqui do Rio de Janeiro. Nós temos ciência, né, de que existem milhares de indígenas aqui do Rio de Janeiro, distribuídos em algumas aldeias Guarani e uma aldeia Pataxó. Né? Parte desse esforço da gente vem já de algum tempo, que deu origem ao Conselho dos Direitos Indígenas aqui do Estado, né? Um esforço que vem, inclusive, um pouco por conta da questão da aldeia Maracanã, em 2013, 2014, essa questão, tu deve lembrar, foi levantada naquela época de se ter um órgão a nível do Estado que pudesse coordenar as ações indígenas aqui do Estado do Rio de Janeiro. Esse órgão evoluiu para o Conselho, se é o melhor ou se é o pior, mas foi um passo que demos. Eu estou dizendo que foi criado um órgão a nível do Estado do Rio de Janeiro para tratar da questão indígena, coisa que nunca existiu. Né? E nós estamos aqui fazendo um segundo evento, num espaço curto de tempo, né, que eu acho que as pessoas devem compreender que isso é fruto de um esforço bastante grande e que esse é um dos passos que nós estamos dando. A coisa não termina aqui. Nós conseguimos hoje fazer sentar aqui várias etnias, como a senhora pontuou, né, o Museu do Índio, o Ministério Público Federal, a OAB, o Museu Nacional, através de alguns estudantes que estão aqui. Então, o objetivo disso é que a gente possa continuar com esse processo para poder alavancar a luta indígena aqui no Rio de Janeiro. Só queria fazer essa intervenção para deixar claro que esse processo não é um processo que nasceu hoje, mas ele é um processo que começa a ganhar um pouco mais de musculatura, um pouco mais de ossatura, um pouco mais de corpo a partir dessas iniciativas. Né? E se não fossem as iniciativas, né, aí o pessoal do museu que sugeriu isso, a partir inclusive da vinda de Babal, de outros caciques aqui no Rio de Janeiro, de outras lideranças, né, do Ministério Público Federal, da OAB, etc. e tal, ele não estaria acontecendo. Eu só queria fazer esse esclarecimento até para as pessoas que não estão acompanhando esse processo há algum tempo. Isso já vem de um certo tempo, mas que nós estamos conseguindo fazer frutificar. Boa tarde, eu sou Inara, povo indígena Sateremaué, do Amazonas, mas eu sou professora do Instituto Isquirã de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Roraima. Eu acho que a gente falou aqui de muita dor dos povos indígenas, mas a gente tem muita conquista também, e conquista importante como a conquista do Instituto Isquirã. A nossa experiência é a educação superior indígena na universidade, com cursos somente para povos indígenas. Então nós temos 3 cursos de graduação para povos indígenas: gestão em saúde coletiva indígena, gestão territorial e licenciatura intercultural. São cursos dentro da universidade específicos para povos indígenas, e isso é uma conquista do movimento indígena de Roraima, dos povos indígenas no Brasil, de acesso ao ensino superior. E acho que é importante, num momento onde o ensino superior está sendo atacado, também esse lugar, né, dos povos indígenas na universidade vai ser atacado, sem dúvida. Não é um lugar fácil, mas é um lugar que certamente também vai sofrer muitos ataques. E é interessante pensar nas falas dos parentes nesse espaço, de como todas as falas aqui têm um tom: denúncia. E denúncia por quê? Porque a gente está nesse espaço, o Ministério Público, né? Então, o pessoal do Ministério Público pode se rebolar aí na cadeira, mas assim, esse espaço, o Ministério Público, é para denúncia. Então não dá nem para virar o tom dessa conversa de outro modo, porque a gente vai fazer denúncia o tempo todo, né? A gente até tenta fazer um movimento, mas o espaço é de denúncia, porque se entende que é nesse espaço que se garante e que se enfrenta, que faz certo tipo de enfrentamento, né? Então, assim, uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho que também é importante, que perpassa a fala de todos os parentes aqui, é que existe uma presença indígena na cidade. E todas as políticas indigenistas são políticas territoriais. São políticas que pensam povos indígenas com terra demarcada, lá no seu território. Educação, saúde. E os parentes da aldeia Maracanã, que é uma terra indígena na cidade, sim. A aldeia Maracanã é uma terra indígena na cidade, sim. A aldeia Vertical, lá no Estácio, é uma terra indígena na cidade, sim. E como é que a gente garante política pública para os povos indígenas que estão na cidade, no contexto urbano?
né? Isso é uma questão que a gente precisa provocar, uma vez que as políticas são territoriais, né? Territorializadas, pensando os índios no seu território. Uma coisa importante que está aí sendo ameaçada são os espaços de participação social, né? A Conferência Nacional de Saúde Indígena está ameaçada, está possível de não acontecer, né? É uma conferência que já está construída. A Conferência Nacional de Saúde ainda está nas etapas estaduais. E só para compartilhar com os parentes, eu fui lá em Angra dos Reis participar da Conferência Municipal de Angra dos Reis. E a gente conseguiu que um parente da aldeia Sapucaia, Lucas, fosse como delegado para a Conferência Estadual, né? E isso foi muito importante na articulação daquela conferência ali. Garantir participação indígena na Conferência Estadual do Rio de Janeiro. Mas tem a Conferência de Saúde Indígena, que as etapas locais, tudo já está pronto, o que falta é acontecer em Brasília o encontro, e aí esse encontro está sendo ameaçado. Então os espaços de participação social dos povos indígenas estão sendo ameaçados, da população brasileira, mas dos povos indígenas, que é o que a gente está aqui, né? E isso é importante pensar. Uma outra questão, e aí voltando para a educação, nós temos o Ministério da Educação, o MEC. Dentro do MEC nós tínhamos um espaço chamado SECADI, que pensava educação, alfabetização, diversidade. É o espaço de onde vinha recurso do instituto que eu trabalho. O Instituto Ixquiran recebe recurso da SECADI e do Ministério da Educação. A nossa universidade, ela, né, centralizava os recursos direto. A SECADI foi extinta. A gente tem recurso no nosso instituto para 6 meses. Depois a gente já não sabe mais como é que vai funcionar o instituto. É claro que ele não vai fechar, porque isso a gente sabe que não vai acontecer. Mas que vai ser um espaço de luta e de enfrentamento para garantir recurso agora que não vem do governo federal. Qual é o instituto? Instituto Ixquiran de Formação Superior Indígena, Universidade Federal de Roraima. Mas a gente sabe que vai ter que ser um enfrentamento necessário, né? Então, o que eu acho que é importante dessa rede aqui, que também, 2 coisas já como proposição. Uma é que tem muitos parentes aqui, eu fiquei muito contente dos parentes que estão na linguística, né? Eu acho que é muito importante essa presença. O parente, ele reforçou o ano das línguas indígenas, o ano internacional, isso é importante. Eu acho que uma questão é criar uma rede de estudantes indígenas no Rio de Janeiro. Eu estou falando de estudantes só porque eu lembrei, os parentes mencionaram que estão aqui por estudo. Eu também não estou aqui porque moro aqui, estou aqui porque vim para estudar. Então tem muitos parentes que estão num período transitório aqui, porque vieram para estudar, vieram para passar uma temporada. E essa rede pode ajudar a articular as demandas das aldeias daqui, dos parentes daqui, né? De uma rede de estudantes, enfim. Que essa rede possa servir como um canal de denúncia. Acho que a grande questão é que, às vezes, a nossa denúncia da fala, nesse espaço aqui, ela se perde. Precisa virar papel, precisa virar... E aí, estudante indígena está fazendo o quê? Está aprendendo a escrever. E aí a gente pode fazer papel, já que só sabem ouvir se está no papel, bota papel no Ministério Público, bota papel onde tem que fazer. E é para isso que o estudante indígena está estudando também, para aprender a fazer esses papéis aí, para poder fazer circular nesses espaços de embate. Uma outra questão em relação à palestra, já finalizando, a Fiocruz, ela está montando um projeto de biblioteca de saúde dos povos indígenas, reunindo tudo quanto é produção de conhecimento sobre saúde indígena. E aí eu fui lá numa reunião e qual foi a questão? Existe uma produção de conhecimento que é indígena. Autores indígenas, escritores indígenas que precisam estar nessa biblioteca também, né? E aí como é que pode colocar esse material nessa biblioteca? Então, assim, essa questão dos acervos digitais, e a Fiocruz é um lugar que está reunindo produção de conhecimento indígena, que é bem importante, né? E aí é importante também a gente acessar, né? Eu fiquei curiosa, e aí, o que vocês têm aí do Amazonas, de Sateremaué, de Roraima, nesse lugar? É importante a gente saber o que está circulando também. Por fim, eu quero colocar à disposição, né? Eu estou aqui nesse período estudando, mas sou professora da universidade lá em Roraima, no Instituto Ixquiran, coloco o Instituto Ixquiran à disposição para intercâmbio. A gente recebe muito parente de vários lugares do Brasil,
de várias histórias, querendo saber como é que funciona a gente lá. A gente tem uma casa de apoio ao estudante que pode receber esses parentes por um tempo. Eu vi ali a Universidade Indígena Aldeia Maracanã. Pois tá, então vamos lá conhecer o Instituto Xiquirã, né? A gente coloca à disposição o Instituto nesse processo, né? De fazer essas parcerias de intercâmbio, de fortalecer essas redes aí de conhecimento e de luta, né? Ainda mais agradeço. Essa já era uma das nossas preocupações quando chamamos esse encontro por conta da crescente presença de estudantes indígenas no Rio de Janeiro. Mas a gente acha que essa sugestão não cabe a gente, que deveria sair dos protagonistas que são os partícipes dessa rede. Então, assim, eu já tinha conversado antes com o Júlio, né, assim, rapidamente, estou me antecipando ao que você falou, que inclusive por isso quer dizer que a gente pode ser que um dos desdobramentos disso, dessa nossa decisão, seja uma reunião em que a gente chame os estudantes indígenas do Rio de Janeiro para que eles discutam, né, e a gente apenas daria algum suporte, como é que essa rede deve ser estruturada, pensada, bolada e assim por diante. Os pesquisadores foram no Maracanã, nos procuraram por tal, Zé, mas parede sério, o Museu Nacional bacana, resistência, o Museu Nacional vive, não morreu, né? Mas as pessoas vão para o Museu Nacional, chega lá e encontra. É na botânica, é em linguística, estudei também, um curso acontecendo. Inclusive recebemos alunos das escolas públicas. Mas que seja convidado e dê o endereço, porque as pessoas vão para o Maracanã. Estou vindo do Museu Nacional, mas só tem escombro lá. Agora estudante. Ele aqui, acho que é lotado no IFIC, certo? Não. Ele vai ter. Como os demais colegas, os demais parentes colocaram a sua preocupação, eu também tenho preocupação também, porque a gente está discutindo aqui a vida, então todo mundo quer viver em paz. Então, porque a gente está se tratando também do assunto da território tradicional. Então, uma floresta é muito importante para os povos indígenas, porque a nossa vida está lá. Dentro da floresta a nossa vida está. Se a floresta acabar, nossa vida acabou. Então, por isso, uma floresta é muito importante para os povos indígenas. Então lá na minha região também, o meu território também é ameaçado também pelos vários fazendeiros, garimpeiros, madeireiros. Isso preocupa muito. Eu, como sou estudante, me preocupa muito essa situação. Então eu queria colocar assim, essa floresta não é só para os povos indígenas, cabe também não os indígenas, porque todo jeito o gás carbônico está saindo de lá, não é só para os índios, para a respiração do mundo, está fornecendo a vida para o mundo. Isso a sociedade não indígena vê. Aquele empresário, aquele que mata a floresta de imensidade, ele não está vendo essa vida, ele está vendo só ele. E agora nós não, a gente está vendo o mundo, não é só nós. Tanto nós e o mundo. Por isso a gente quer preservar a floresta. Queria saudar aqui esse encontro, a iniciativa aqui do Ministério Público da OAB, né? Porque nós estamos aqui, enquanto nós estamos aqui reunidos no Rio de Janeiro, nós temos aí alguns milhares de parentes nossos que estão hoje em Brasília, né? No acampamento Terra Livre, né? A grande mídia ocultando o que está acontecendo. Eu ontem à noite eu recebi alguns vídeos, né, de milhares
guerreiros ali no Palácio do Planalto, enfim, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Houve uma dificuldade muito grande do Estado de Janeiro de ser representado. Até a semana passada, os guaranis de Paraty não tinham ônibus. Tá? Com muito esforço, se conseguiu, junto à universidade, esse transporte. Né? Houve toda uma mobilização de solidariedade para garantir também a alimentação dos guerreiros. Né? E nós sabemos que Brasília está sitiada. Tem cerca de 6 a 9 bloqueios na estrada, parando os ônibus. Está proibido entrar em Brasília com zarabatana, com arco, com flecha. Tá? Então, vocês sabem que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele decretou 33 dias de estado de sítio. Tá? Estado de sítio. É isso que nós estamos vivendo no país. Você sabe, Jael. Sabe o que foi 33? Você sabe o que foi 33? Acho que tem a ver com as duas. Idade de Cristo. A idade de Cristo, pois é. É Deus, o ser, não sei o quê. Você sabe, Jael, quando o Brasil, o povo brasileiro, a maioria escolheu pelo voto do presidente Corubo, da extrema-direita, eu tive algumas madrugadas de insônia e busquei na minha ancestralidade potiguara. E tive uma cosmovisão de que a luta indígena seria a mais forte no primeiro ano do Bolsonaro. E não estava enganado. Nós estamos vivendo, pessoal, um processo de uma tentativa de uma reforma neoliberal da Previdência, e os sindicatos, as centrais sindicais, não estão mostrando força de mobilização. Quem está mostrando mobilização são os povos indígenas. Esse ano, nós já tivemos uma conquista. O governo tentou impor uma nova política de saúde indígena que ia nos massacrar mais ainda. Houve uma mobilização nacional. Companheiros daqui do Rio de Janeiro, com muito esforço, com vaquinha, conseguiram ir para a mobilização nacional também. Os guaranis e outros companheiros aqui de contexto urbano, e nós conseguimos impor uma derrota parcial ao governo Bolsonaro. Então, nós precisamos construir esse processo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: não vamos nos iludir. Nós estamos vivendo no Brasil um governo de extrema-direita. O presidente da República odeia meio ambiente, odeia os povos indígenas, quilombola, LGBT, odeia a democracia. Vamos deixar claro. É um contexto de retrocesso histórico. E nós temos que ver o seguinte: primeiro, como a gente sobrevive, né? Como sobrevive, porque as mortes físicas estão aí no Brasil todo. E segundo, como é que a gente consegue ter estratégias guardada a nossa diversidade, a nossa pluralidade. Nem as nossas etnias são iguais, e mesmo existem posições diferenciadas no movimento social. A questão toda é que nós vivemos aí uma década, né, Rosa, de governo de centro-esquerda, os governos do PT, que era aquela contradição. Eu sou potiguara, sou do Rio Grande do Norte, junto com meu parente Reinaldo. Eu, na minha infância, com 2 anos, 3 anos, eu fui, meu pai aventureiro, eu morei em Altamira, no Pará. Eu fui assentado da reforma agrária, no quilômetro 104. Minha família e os outros perderam as terras, foram para a periferia de Altamira. Altamira, todos sabem onde estão botando Belo Monte. Assim como a ditadura militar fez Balbina, os governos do PT construíram Belo Monte. Quantos milhares de parentes nós estão sendo desterritorializados, removidos? O impacto brutal ambiental. Então, era um governo de contradição. Agora é outra coisa. Não é contradição. Agora é a extrema-direita, querendo nos exterminar. Isso é uma coisa. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte. A situação do Rio de Janeiro. Né? Eu estive com o Reinaldo, visitamos há poucos dias. Queria que o Dr. Júlio estivesse aqui, mas ele está com a equipe, eu sei que ele vai ter esse relato. Visitamos a aldeia Mata Verde Bonita, em Maricá. E também a aldeia Paraty-Mirim, no município de Paraty. Tem 2 questões dramáticas. A primeira: as crianças estão até hoje sem estudar. Nós estamos em maio. As crianças vão perder o ano letivo. Porque filho de juruado não pode perder o ano letivo. E os filhos dos indígenas podem. Isso é uma questão revoltante.
E nós estamos no ambiente do Ministério Público Federal. É necessário providências do Ministério Público Federal. Sabe o que aconteceu há 3 anos atrás? Quando houve a falência financeira do Rio de Janeiro, houve uma audiência pública na Assembleia. O Ministério Público Federal de Paraty estava presente, foi feito um acordo ali, contratar 10, 12 professores. Criar categorias de professores. Não contrataram até hoje. Maricá também? Maricá, as crianças estão, que eles chamam de escola de lata. É um container. Qual o problema de Maricá? Que aí vem a segunda questão. A ausência absoluta de saneamento básico nas aldeias. Absoluta. Em Maricá, por exemplo, a aldeia Mata Verde Bonita, por ser uma terra que, entre aspas, é de um resort espanhol, a prefeitura, é uma terra privada, a prefeitura diz que não pode fazer o saneamento, não pode ter a escola, não pode ter saúde indígena. Por quê? Porque é terra privada, não pode ter. Acho que eu estou falando alto, ela está meio assustida com você. Meio assustada. Ela falou, conclui. É isso. Então, vou concluir. Então, pessoal, essas questões, tanto da questão do saneamento, no caso de Paraty, por exemplo, a eletronuclear tem uma compensação ambiental para fazer o saneamento. Os companheiros da UFRJ, ou da Fiocruz, tem projeto, tudo não sai do papel. Alguém tem que enquadrar essa turma. Alguém tem que enquadrar isso. Até o cacique lá falou, o dinheiro da eletronuclear foi o que gerou a prisão temporária do Michel Temer e do Moreira Franco. Eles meteram a mão, roubaram o dinheiro que era para o saneamento indígena. Então, essa questão, principalmente a questão da falta de educação das escolas, a ausência de professores lá em Paraty, acho que é uma questão que o Ministério Público precisa intervir. E para finalizar, pessoal, rapidinho, tem a ver com a questão do censo que está me preocupando. A questão é o seguinte, o censo do IBGE de 2010 identificou cerca de 15.500 indígenas do estado do Rio de Janeiro, sendo 7.500 do município do Rio de Janeiro, tá? Indígenas de contexto urbano e aldeado. Fala-se que no censo anterior chegou a ter 35 mil. Qual o problema? Neste momento agora, o presidente da República está tentando enquadrar o IBGE, silenciar o IBGE, alterar as metodologias do IBGE. E o IBGE está discutindo, inclusive no Rio de Janeiro, eu tenho informação que com o Museu Nacional, talvez com outras instituições, essa nova metodologia. Eu acho fundamental que a gente pode, numa próxima roda de conversa dessa aqui, queria sugerir, viu, Marcelo, que a gente chamasse esse grupo do IBGE, primeiro que os companheiros estão sob ataque do presidente da República, que é esconder os números do desemprego. E segundo, será que é possível a gente interferir sobre isso? Porque no último IBGE, vários ecologistas, sanitaristas, foram consultados sobre a pesquisa do IBGE do saneamento básico. Nós incluímos, pessoal, mais de 40 questões. E hoje, o dado do IBGE sobre o déficit sanitário no Brasil, ele tem um pouco mais de precisão. Ele reduziu a desigualdade, por quê? Porque a sociedade civil, o movimento social, foram ouvidos no IBGE passado. Foram várias pessoas, eu fui um dos consultados, foram dezenas de pessoas consultadas no Brasil todo e no Rio de Janeiro. Professores da UERJ, da Engenharia Sanitária, ecologistas, liderança comunitária. Então eu queria sugerir que a gente interferisse sobre esse processo do IBGE, porque o resultado do censo, pessoal, é o que vai direcionar ou não recursos, por exemplo, para a política habitacional. Nós sabemos onde é que estão nossos parentes. Nossos parentes estão morando no centro urbano do Rio de Janeiro, nas regiões mais conflagradas do Rio de Janeiro. Na Rocinha, na Maré, em Manguinhos, do Alemão. No meio da rua. Sem política de geração de emprego e renda. Qual a política de geração de emprego e renda no estado do Rio de Janeiro para os indígenas de contexto urbano? Zero. Política habitacional? Zero. Então, essas questões do IBGE, acho que são questões estratégicas que eu queria sugerir que a gente pudesse ter uma roda de conversa específica sobre isso, para entender qual é a metodologia e ver de que forma a gente pode interferir. A Fiocruz também foi mencionada, né, na existência dentro da Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, e alguns pesquisadores lá que trabalham especificamente com saúde indígena já há bastante tempo, né? Então tem um conjunto de pesquisa, uma produção, e uma rede também que a Fiocruz acaba articulando, né, de pesquisadores, por exemplo, fora.
E aí, a Escola Nacional de Saúde Pública está executando um projeto agora, que é um projeto grande também, que conta essa rede, né, para, enfim, fazer um mapeamento da situação da saúde indígena no Brasil. E esse projeto tem várias interfaces, né? E uma das interfaces estuda especificamente demografia indígena, porque, né, como o Sérgio mencionou, a discussão sobre saneamento, né, enfim, de todo o planejamento da política de saúde pública no Brasil, desenvolver essas políticas, né? E aí a Fiocruz está realizando, né, dentro desse projeto, algumas oficinas no país para fazer uma discussão sobre demografia, na medida em que tudo que você tem escrito, né, registrado sobre demografia é escrito do ponto de vista não indígena, né? Então a ideia da pesquisa é um pouco colocar, né, as metodologias, a forma de produzir dados do IBGE sob o crivo do ponto de vista indígena. É uma discussão que antecede essa ameaça ao censo do ano que vem, né, e acaba adquirindo uma relevância ainda maior, né, um interesse ainda maior nesse momento. Né. Então, algumas pessoas são convidadas, terça-feira vai ter essa discussão. Né. Enfim, eu acho que é um momento importante tanto no sentido das pessoas poderem conhecer, né, um pouco do trabalho da Fiocruz, se aproximar desses pesquisadores, como também, né, refletir e pensar qual que é a melhor estratégia, quais são as questões que se colocam. Terra, território. E assim como a aldeia Maraguá, também os Ticuna, os Candeba, todo o povo da Amazônia, Guajajara, todos os povos guaranis, isso acontece no Brasil todo. Mas por que estou dizendo isso? Porque nós, principalmente o povo Maraguá, nós acessamos sempre a Defensoria Pública. O INCRA colocou ao lado esquerdo do nosso rio, colocou várias pessoas que se mobilizaram numa associação que são contra o povo Maraguá. Então o povo Maraguá está sempre, junto com o Satere Mauê, o seu a colega ali para chamar um representante da justiça, para agradecer em nome de todos os povos, porque aqui no Rio, quando Sérgio Cabral mandou invadir a aldeia Maracanã, nós estávamos lá. Há muitos anos estamos lá. Há muitos anos lutamos pela aldeia Maracanã. E lá nós tivemos sempre os defensores públicos ao nosso lado, todos nós, em todos os lugares do Brasil. A Defensoria Pública para nós, a promotoria, os juízes, a justiça para nós é muito importante. Por isso que nós estamos lutando para que saia de novo da Secretaria da Mulher e volte para a justiça. Nós entendemos que a justiça se faz presente, nós precisamos. Diversas questões que eram específicas dos Guarani-Mbiá e não tinham entendimento e não queriam ter entendimento sobre isso. A minha ideia sempre foi estar lá momentaneamente e nesse tempo o Algemiro estava na universidade. A minha ideia era sair, né, fazer essa transição entre a minha saída e a entrada do Algemiro como direção do colégio, e isso não foi possível. Sofri várias retaliações e o viés que eu encontrei para ter alguma visibilidade, fazer garantia de direito educacional, foi procurar o Ministério Público Federal e a Eletronuclear também. Na época, a gente conseguiu, via responsabilidade socioambiental, a reforma da escola, que até então o Estado não colocou nada, né, para reformar o colégio. E uma das vitórias foi a escola ter virado colégio, né, o ensino fundamental 2 e hoje o ensino médio, mas sempre foi uma luta. Todo ano eu precisava vir à Secretaria Estadual de Educação, reforçar que os professores, mesmo não estando formados ou com algum tipo de formação, precisavam ser contratados. A questão linguística, eles não estão tendo aula de língua indígena, que é a base, né, para eles continuarem reforçando a língua indígena. Então, hoje eu sei que existe uma outra direção que não é indígena também, isso continua perpetuando esse erro, e as salas de extensão estão totalmente abandonadas pelo Estado, e temos três professores indígenas formados hoje, com nível superior, né, que justificativa é, eles não podem dar aula no ensino médio porque não tem nível superior. O Algemiro concluiu,
o Antônio concluiu e o Isaac também concluiu. O Alessandro concluiu na UFMG, mas eu não sei se ele já voltou, não sei se ele continuou lá. E às vezes eles saem para estudar e quando voltam para dar esse retorno para a comunidade, dessa ascensão ao nível superior, né, para dar assistência no colégio mesmo, atuarem na comunidade, não tem essa possibilidade de assumirem enquanto professor, enquanto liderança, coordenação e todos os cargos do colégio. E foi institucionalizado o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena. Eu participei na época e entre ele ser criado e ser colocado em prática demorou 2 anos. E eu não sei como é que como é que estão acontecendo essas reuniões, se essas reuniões estão acontecendo desse conselho, que isso seria extremamente importante para atuar nessa criação e efetivação da categoria de professor indígena no estado do Rio de Janeiro. O Cine agora tem um representante lá em Paraty. Então nós já agendamos uma visita lá, porque essa é uma das coisas que nós queremos levantar para ver como é que está a questão da saúde e da questão da escolaridade indígena. Naturalmente a questão do saneamento ela é fundamental, mas a gente entende como uma questão de mais médio prazo. A saúde e a educação são umas questões talvez mais emergenciais, mais urgentes. Então eu já combinei com o Alexandre, já conversei com ele e também com algumas pessoas da Prefeitura de Angra que já trabalharam no suporte tanto do Quilombo do Bracuí como da aldeia lá em cima, de fazer uma visita lá proximamente. Estava até conversando aqui com o meu mais novo parceiro de aventuras, a gente poder fazer essa visita em conjunto. E aí seria uma visita inclusive pela OAB. A ideia é fazer uma visita oficial para a gente poder mapear isso, entendeu? E aí ter uma incidência formal em cima das duas questões. Provavelmente isso não vai ser feito no curto prazo, porque a agenda está muito apertada, mas a ideia é fazer em junho ou julho. Ser junho ou julho também facilita um pouco, fica mais seco, sobretudo a partir de julho fica mais seco, é mais fácil de rodar por lá em alguns lugares cujos acessos são mais complicados quando chove. Mas já está isso no radar por uma série de razões reforçadas a partir daquela última conversa lá no dia 3, tá? E também por causa da sua intervenção. Obrigado. Pensar as articulações possíveis aí que passam pelas instituições e pelos povos representados aqui e em outras reuniões também. Essa é uma proposta mais geral que ela vai sendo construída, acho que a partir de algumas ações mais concretas. Então, como a proposta foi verbalizada mais claramente pela Inara, né, que vai nesse sentido, é a questão da criação de uma rede de estudantes indígenas no Rio de Janeiro, né, que, pelo nosso entendimento aqui, pelo menos estou tentando sistematizar, toca em pelo menos 2 outras questões que foram colocadas aqui, que é a questão do conhecimento que está sendo produzido sobre os indígenas e, ao mesmo tempo, de dar mais visibilidade ao conhecimento que está sendo produzido pelos indígenas. E aí essa rede de estudantes poderia ter esse papel. E também ela tocaria em uma das questões, claro que não seria esse espaço que daria conta de tudo, mas toca em pelo menos um aspecto da questão levantada aqui dos índios na cidade, índios em contexto urbano, que passaria justamente por esse trânsito dos estudantes indígenas, dos pesquisadores indígenas na cidade. Então, me parece que a proposta aí ela vai, ou seja, concretizar uma rede, um encontro dos estudantes indígenas, ela daria conta de a gente pensar as questões da produção sobre e feita por indígenas e também a questão dos índios em contexto urbano. Me pareceu um espaço efetivo da proposta. E aí, índios em contexto urbano parece ser um tema, desde a reunião anterior lá na OAB, como um tema que a gente deve vir aprofundando nas próximas atividades. Acho que essa é uma outra questão. Né? E a questão da educação também me pareceu ser um dos temas que estão assim. A gente tem 2 temas, na verdade tem o terceiro, que eu vou chegar na proposta do Sérgio Potiguara. Então teria esse tema dos índios urbanos, da educação como temas para próximos encontros. E mais diretamente o Sérgio propôs uma nova rodada aqui, um novo evento sobre a questão do censo. E aí que isso seria possível da gente articular
o próprio IBGE, no sentido que tem já a Associação de Servidores, que tem tentado manter uma campanha em defesa da realização do censo, e aí é importante, assim como outros grupos, pesquisadores, aí por isso que, né, pedi a contribuição do Juliano ali, que tem então a Fiocruz, tem outras instituições que estão trabalhando no sentido de repensar a metodologia para trabalhar os indígenas dentro da demografia, né, como que o censo tem tratado a questão indígena. E aí acho que a proposta do Sérgio, ela traz um tema que é importante, porque de fato esse governo está tentando tentando inviabilizar o censo. Me parece que por aí, claro que não é tudo, mas dá conta das coisas que a gente está discutindo desde a primeira e desse encontro aqui. Então, a rede de estudantes indígenas, novos encontros que tratassem essa questão da educação e dos índios em contexto urbano, mas tendo um bem específico, talvez urgente, no sentido da gente até fortalecer a campanha dos servidores do IBGE, né, de outros pesquisadores que estão envolvidos, trazer a temática do censo, da defesa da realização do censo, mas também, ao mesmo tempo, de discutir como que os indígenas são abordados no censo, parecia ser um tema de um próximo encontro. As outras coisas, tem várias outras coisas aqui, o Júlio já falou também, vão aparecendo dentro dos nossos possíveis diálogos e algumas ações que algumas instituições podem dar conta. Tá? No caso mais específico ali da Ironil, de outras ações que o MPF, e aí eu só estou fazendo o relato, por favor, ele não sou do MPF, não sou da Defensoria, não, só ajudando no relatório aqui. Eu consegui, acho que, juntar essas propostas aqui, e aí eu penso que a gente poderia encaminhar nesse sentido. Complementar questões meramente operacionais, se eu posso fazer esse contato com o pessoal da Associação de Servidores do IBGE, e aí a Keila é ótima para fazer isso, Kênia é ótima